Bom, continuando aqui a análise de Mateus, né? O Mateus mais judaizante, né? Vamos dizer assim. O autor de Mateus é considerado, né, o mais judaizante, né, dos evangelhos. E o autor coloca mais referências, né, a um Jesus seguidor da lei, da Torá. Coisa que você não vê nem em Marcos, que ele deve ter usado como base, e nem em Lucas, que omitiu essas coisas. Por exemplo, ó, não cuideis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Os céus e a terra passem, nem um jota ou tio cairá da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer um que violar um desses mandamentos da lei, por menor que seja ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus, e assim por diante. Por que só Mateus menciona isso daqui? É curioso, né? Por que Lucas omite e Marcos também não mencionou? Ou esse autor tinha a intenção de ligar Jesus ao cumprimento da lei, né, como alguém que cumpria a lei de Moisés, ou os demais omitiram propositalmente, porque talvez não fossem tão favoráveis à lei, fossem antinomistas. Então, seja lá como for, é curioso que só figura em Mateus nessas coisas. Jesus, quando manda os 12 apóstolos, ó, ele fala, ó, não vão pelo caminho dos gentios e nem em cidade de samaritanos. Era só para eles pregarem aos judeus. Aqui no capítulo 12 ele fala, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que ele está dizendo? Eu não vim para os gentios. Por que os outros omitem isso? Moisés, Jesus faz uma cura e fala, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou. Ou seja, Jesus está mandando essa pessoa seguir a lei de Moisés. Aqui nesse outro capítulo ele fala, na cadeira de Moisés, ou seja, lá no Sinédrio, estarão assentados os escribas e os fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as. Ou seja, o cristão, então, segundo Mateus, teria que seguir tudo que os rabinos falassem para eles fazer. Que os rabinos é que estão na cadeira de Moisés hoje. Então, tudo que vos disseis que observais, observai-as e fazei-as. Mas não procedais em conformidade com suas obras, porque eles dizem, mas eles não fazem. Então, o cristão deveria fazer, seguir a lei. Então, como é que fica? Curioso, né, pessoal? Aí o Jesus de Mateus. Tem um centurião romano, ao mesmo tempo que Mateus é o mais judaizante, ele também ao mesmo tempo ele favorece Roma, né, em muitos aspectos. Que nem chega o episódio do centurião, ele fala, ó, em verdade eu vos digo, que nem mesmo em Israel eu encontrei tamanha fé. Porque o centurião foi bem respeitoso com ele. Ó. Senhor, não sou digno de que entre embaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado vai se sarar. Pois eu também sou um homem de autoridade, eu tenho soldados às minhas ordens. E digo a este vai, ele vai, o outro vem, ele vem. Então Jesus gostou e falou, nem em Israel encontrei tamanha fé. Só que no mesmo capítulo, ele tinha encontrado a mesma fé em Israel. Ó, que chegou um leproso, adorou ele dizendo, Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Ele fez uma súplica parecida com a do centurião. Então por que Jesus coloca aqui a fé do centurião como maior, em detrimento aqui de um leproso, que fez praticamente uma súplica parecida? Aqui ele fala, ó, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Lucas estranhamente muda, né? Ele coloca uma frase parecida. Por que me chamais Senhor e não fazeis o que eu digo? Por que? Não sabemos. Aqui na questão do adversário, tem uma diferençazinha, né? Porque Mateus tem muitas duplicatas também no Evangelho de Mateus, que nem tinha em Lucas. Que nem eu falei para vocês, às vezes o autor não foi testemunho ocular, ele ouvia às vezes histórias que eram a mesma história, mas contada por pessoas diferentes ou por pontos de vista diferentes. Aí o autor muitas vezes achava que eram duas narrativas, mas quando a gente vê assim, a gente percebe que era a mesma coisa. Que nem aqui, por exemplo, Jesus está falando de um adversário, né? Alguém que tem algo contra você. Ó, reconcilia-te primeiro com o teu irmão e depois apresenta a sua oferta. Então primeiro você deve se reconciliar com o seu irmão, para que o seu irmão não te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial. Então se você tiver alguma pendenga com o seu irmão, você tem que se reconciliar. Mas aqui no capítulo 18 do mesmo livro, ele já diz outra coisa. Ele fala, ó, se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, se o seu irmão fizer alguma coisa contra ti, repreende entre ti e ele só. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Agora, se ele não te ouvir, leva ainda consigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. E se ele não escutar, fala para a igreja. E também, se ele não escutar a igreja, considere ele como um gentil e publicano. Então, talvez seja a mesma história, mas contada de perspectivas diferentes. Tá bom? Aqui ele manda se reconciliar, e aqui no capítulo 18 talvez seja como que deveria ser essa reconciliação. Tá bom? Mutilação. Mateus coloca umas passagens aqui, né, que seria proibido, né, pela Torá.
Ele fala: se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti. É melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o seu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita escandalizar, corta e atira para longe de ti. Então, meio estranho essas passagens de Mateus. No capítulo 18 ele repete: ó, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. É melhor entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés serem lançados no fogo eterno. Vocês notaram que aqui é mais uma duplicata, o capítulo 5 e capítulo 18? Tanto que aqui ele fala do olho nos 2 capítulos. Ó. Capítulo 5: se teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti. Capítulo 18 a mesma coisa: se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. É a mesma coisa, duplicata. Aqui também Mateus parece que ele antecipa, né, a rejeição dos judeus, que ele fala assim: ó, mas eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente a sentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente. Os filhos do reino que ele está falando aqui são os judeus. Então ele está dando a entender que Jesus já estava fazendo um pré-julgamento dos judeus antes mesmo de ter sido rejeitada a palavra e o evangelho dele. Então meio estranha essa referência aqui de Mateus. Jesus era pai, porque ele diz aqui nessa passagem: ó, basta ao discípulo ser como ao seu mestre, e ao seu servo como ao seu senhor. Se chamaram de Beelzebu ao pai de família, que ele está se referindo a ele mesmo, quanto mais aos seus domésticos. Só que aqui quem foi chamado de Beelzebu foi ele, mais uma duplicata de Mateus, ó, capítulo 9 e capítulo 12. Os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios, Beelzebu. O ele aqui é o Jesus. E no capítulo 12 a mesma coisa. Os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Mas aí quando Jesus, alguns versículos adiante, ele fala para os apóstolos: ó, não se preocupa, vocês vão ser injuriados e caluniados. Se eles chamaram de Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos, né, que seriam seus servos, os apóstolos. Aí fica essas perguntas: por que Jesus usou a expressão pai de família? Ele tinha uma família, ele era casado? Será que isso foi uma coisa que Mateus colocou sem querer e passou despercebido pela igreja? Tire aí então suas conclusões, ok? E para finalizar aqui esse vídeo, eu vou mostrar então as outras duplicatas aqui de Mateus, aí fica tudo num tópico só, tá bom? Por exemplo, aqui no capítulo 2, ele fala assim: os fariseus perguntam para ele: mestre, queríamos ver da tua parte algum sinal. E aí Jesus responde: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não lhe será dado outro, senão o sinal do profeta Jonas. Essa cena se repete no capítulo 16. Ó. Chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhe mostrasse algum sinal. Aí ele fala mais algumas coisas ali à parte, ele fala a mesma frase: ó, uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Sendo que ele já tinha falado isso aqui no capítulo 12. É uma duplicata, que nem aqui, ó, o Beelzebu e o príncipe dos demônios. É a mesma coisa que Mateus divide em 2 partes. Tá? Mais uma duplicata. Aqui no capítulo 5, ele fala assim, ó, sobre o divórcio. Qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa da fornicação, faz com que ela cometa adultério. E qualquer que se casar com a repudiada também comete adultério. Ele retoma esse mesmo tema no capítulo 19. Ó. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Então chega a ser até bobo, né? Repetir coisas que já foram ditas em capítulos anteriores, né? É meio redundante. Imagina então numa época em que se escrevia a pena, com papyrus, tudo, você ter que escrever várias vezes coisas repetidas, né? Seria bem estranho. Bom, continuando aqui as duplicatas, aqui no capítulo 17 ele fala: o filho do homem será entregue na mão dos homens e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Ao contrário de Lucas, Mateus não fala que foi encoberta essa palavra deles. Não, eles entenderam e ficaram tristes. Mas aí no versículo 20, Jesus retoma de novo: eis que vamos para Jerusalém, e o filho do homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes, aos escribas, e condená-lo-ão à morte. E entregarão aos gentios, para que deles carneçam, e o açoite e o crucifixem. E ao terceiro dia ressuscitará. Ou seja, basicamente o mesmo que ele já tinha falado no capítulo 17. Aqui no capítulo 6 ele fala: ó, quando orardes, não seja como os hipócritas, pois se comprazem de orar em pé nas sinagogas e esquinas, para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo que já receberam seu galardão.
ele retoma o mesmo tema aqui no capítulo 23, ó. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, esses fariseus, e trazem largos filactérios e largas franjas da veste, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras das sinagogas, só para serem vistos pelos homens. Então, são duplicatas aqui do mesmo autor. Será então que o autor, que não foi testemunho ocular, ele ouvia, por exemplo, mais de uma história, e às vezes ele achava que eram duas histórias diferentes? Ou será que ele recebia essas histórias de uma forma picada, saltitada? Meio curioso, né, pessoal? Ou será que esse evangelho é obra de mais de um autor? Talvez uma compilação de dois autores diferentes. Isso explicaria essas passagens duplicadas. Então analise aí e tirem suas conclusões. Podem comparar aí na sua Bíblia, Mateus 5, Mateus 18 aqui, ó. Vocês vão ver a mesma coisa, 5:29 e 18:9. Tá bom? Paz a todos.